Fala, meus amigos! Estamos aqui para mais um episódio desse podcast tão amado por vocês, esse podcast tão abençoado. Nós estamos muito felizes com o que o Senhor está fazendo através das nossas vidas, através da sua vida, que tem acompanhado, que tem vivido aquilo que as pessoas que estão aqui comunicando conseguem transmitir daquilo da vida delas. Então esse é o maior intuito desse podcast, é trazer mais de Deus sobre a sua vida, mais histórias e testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo. E hoje a gente tem uma honra, um privilégio muito grande de estar aqui com o nosso irmão Zé Ferino. Meu amigo. Muito prazer, meu amigo. O prazer é todo meu, que honra, que alegria. Aproveito essa oportunidade de saudar a toda a nossa audiência, nossos amados irmãos que nos acompanham a partir de casa, seja onde você estiver, receba a nossa saudação aqui nesse podcast. Também quero aproveitar essa oportunidade e agradecer pelo convite. Meu amigo, muito obrigado por lembrar de nós, ao meu amigo Sandro e a toda a produção em geral. Que o Senhor abençoe vocês rica Amém. E poderosamente. Estou feliz por estar aqui. Que bom. A gente tem certeza que vai ser um podcast que vai aumentar a sua fé, vai levar você para um lugar de realmente entender que o Senhor, Ele é bom, Ele está fazendo muito mais daquilo que a gente pensa e imagina. O Zé Ferino, diretamente da Angola, né? Amém. Um irmão que tá com a gente aí, tava conversando aqui com ele antes, 3 anos aqui no Brasil, já vem do ministério lá da Assembleia na Angola, já vem vivendo muitas coisas em Deus nesses últimos anos, e a gente tá aqui para conhecer um pouco mais da sua vida, um pouco mais da sua história. Amém. E eu queria começar perguntando para você do seu início, de como Amém. que foi ali sua família, criação e tal, bem do início mesmo ali pra gente entender o contexto geral da sua vida. Uau, que maravilha. Eu me chamo Zé Ferino de Castro, sou de nacionalidade angolana, nasci e cresci em Angola. Angola é um país que faz parte do continente africano e eu sou muito orgulhoso em ser um africano, porque África é o berço da humanidade. Sim. Eu tive o privilégio de nascer e crescer no berço cristão. Os meus pais são evangélicos e eu cresci, graças a Deus, debaixo de um conhecimento doutrinário acima da Sagrada Escritura. E eu tive também oportunidade de receber os ensinamentos dos meus pais e como também da igreja local onde eu pertencia. Sim. E desde a minha adolescência eu tive a oportunidade de crescer na igreja. Fui batizado na igreja. Sim. Com os meus 18 anos já tive a oportunidade de de ser separado ao ministério. Eu me lembro que quando eu estava a fazer o meu último ano do meu curso de ensino médio em Angola, porque eu sou formado em engenharia civil, eu estava a fazer o curso de técnico médio de construção civil. Sim. Meu pastor veio ter comigo e falou: olha, a igreja reuniu e nós queremos patrocinar uma formação teológica para você. Uau, que bênção. E eu comecei a sentir que o meu chamado foi separado ao ministério a partir daquele momento. Sim. Desde o momento que o meu pastor sentiu que eu precisava ser preparado numa formação teológica para poder servir a Igreja de Cristo. Sim. Então, eu sou muito feliz e dou graças a Deus por eu ter essa oportunidade de crescer na igreja e crescer no conhecimento, em graça e estrutura também. Glória a Deus. Você estava comentando comigo que você começou o seminário teológico com 19 anos, né? Exato, com 19 anos. Mas com 19 anos você já servia na igreja e já estava ali na congregação servindo, ou você estava só começando a estudar? Não, eu já servia, na verdade. Eu já servia. O pastor colocaram no curso de teologia para poder criar solidez no meu ministério. Sim. Porque com os 19 anos eu já fui separado a cooperador. Sim. Cooperador. E eu dirigia 2 congregações lá. Aqui chamam tipo campo, né? Campo. Lá chamamos congregações. E o pastor começou a ver aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E ele disse: não, já que você está dirigido às congregações,
Então você precisa de mais estrutura, você precisa de mais solidez para poder servir bem a igreja. Foi daí que a igreja patrocinou um curso teológico para mim. Isso é muito importante, né? É muito importante. Porque hoje em dia a gente vê muitos jovens. Hoje a realidade é que aqui, pelo menos do que eu vejo, a galera demora, né, pra ter esse entendimento de eu fui separado pro ministério, né? Certo. Eu sou chamado para isso. Eu falo isso até por mim, né? Eu demorei anos para entender que realmente eu tinha sido separado e o Senhor tinha me chamado para isso, né? E ver, pô, você com 19 anos já tendo esse entendimento, faz com que sua vida, ao decorrer daquilo, já parta diferente, né? Já. E eu tive a maior convicção do meu chamado, né? Do meu chamado ao ministério, foi desde o momento que eu me lembro, foi uma vez, meu amigo, eu estava a caminho para a escola e eu estava andando e ao longo do caminho apareceu alguém. Essa pessoa não conheço, nunca lhe vi, não sei se é de onde, não consigo expressar a sua nacionalidade. Essa pessoa veio até a mim e disse assim para mim: olha, se prepara porque Deus tem algo reservado para você. Eu fiquei parado, fiquei trêmulo, ouvindo isso de alguém que eu não conheço, nunca lhe vi. E fiquei somente lhe ouvir. Sim. E uma das palavras-chave que ele falou para mim, que daí eu tive a convicção do meu chamado, foi quando ele disse para mim: o Senhor te separou como uma boca profética para salvar almas. E Deus está te separando não somente para servir a tua nação, mas vais poder servir outras nações. Uau. Presta atenção. Certo dia, eu estava numa vigília. Depois de eu receber essa palavra dessa pessoa que eu não conheço, eu estava numa vigília que em Angola é muito comum. Todas as sextas-feiras na nossa igreja local tem vigília. Sim. E eu estava lá e Deus usou uma irmã para confirmar aquilo que Deus usou essa pessoa Sim. desconhecida. Foi dali onde eu tive a maior convicção que na qual o Senhor estava me separando para o ministério. Foi dali que depois, quando a igreja me colocou na escola teológica, eu só tive ainda firmeza mais daquilo que Confirmação atrás de confirmação. Confirmação, né? Atrás de confirmação. O Senhor é bom. Conta um pouco pra gente de como que é a realidade do evangelho na Angola. Olha, a realidade do evangelho em Angola é um assunto muito pertinente, porque todo país é um país. Sim. Cada país carrega uma história, cada país carrega uma cultura e cada país carrega marcas. E Angola é um país que, graças a Deus, o evangelho está crescendo muito. Glória a Deus. Mas muito mesmo do que anos anteriores. Sim. Porque anos anteriores, Angola, o evangelho era muito difícil. Por conta de quê? Por conta da cultura e por conta de ações espirituais. Nós, os africanos, existem algumas crenças e essas crenças limitavam a pessoa a crer no evangelho de Cristo Jesus. Sim. Tem pessoas que recebiam o evangelho, mas por conta dessa crença, e uma das maiores crenças muito assim, que eu posso dizer que é muito abrangente lá, é o feticismo. O feticismo em Angola, em África, era uma das crenças que criou barreira do evangelho. Mas graças a Deus, hoje o evangelho cresceu muito, porque o evangelho quebrou essa crença. Sim. A Bíblia Sagrada fala que o evangelho de Deus é poder. Então, quando Deus levantou homens, missionários que vieram dos Estados Unidos, Sim. missionários que vieram do Brasil, missionários que vieram de Portugal, chegaram lá, levaram o evangelho, semearam. Esse evangelho que é poder distorceu a crença do feticismo e hoje o evangelho está crescendo tão grande que hoje já temos pessoas a pregarem na praça.
Hoje já temos pessoas a pregarem no ônibus. Em Angola é uma realidade. Hoje já temos pessoas que têm palavra de Cristo para anunciar em todo lugar. Então, a realidade hoje do Evangelho em Angola é uma realidade muito diferente. E não é simplesmente aquilo que muita gente fala ou vê na internet. Sim. É muito real isso, porque o evangelho sem o poder, ele é um evangelho incompleto, né? Porque o próprio Jesus, quando ele vem para a terra e anda aqui na terra, ele vem com poder. Ele vem mostrando o poder do reino dos céus, né? Porque é chegado o reino dos céus, chega o poder junto com Jesus. Verdade. Então, se a gente chega com um evangelho que não demonstra esse poder, parece que o evangelho não é forte o suficiente para quebrar, um exemplo, uma coisa dessa da mística, da bruxaria, enfim. Porque as pessoas falam, pô, que evangelho é esse? Que Deus é esse que não consegue fazer nada tão poderoso igual a gente consegue ver nisso aqui, né? Exato. Eu acho que o poder, o evangelho carregado com poder, ele impacta muito mais, né? O evangelho é poder de Deus na face da terra. Isso é que é o evangelho. Sim. E existem lugares que a palavra em si que a gente transmite às pessoas é o poder de Deus em ação. Sim. Porque, por isso é que a Bíblia fala que o que convence o coração do homem é o Espírito Santo. Uhum. É a partir do momento que o pregador, o evangelista, lança a semente, o poder, ele recebe a palavra, mas essa palavra vem acompanhado com poder que vai gerar o entendimento nessa pessoa. Então, todo o evangelho tem que carregar poder. Até porque se não, a gente acharia que a nossa pregação, o nosso estudo seria suficiente, né? Exatamente. Eu acho que fica, se você limitar o evangelho àquilo que a gente sabe, a gente limitar o poder de Deus naquilo que a gente ainda não conhece, que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que a gente aprende e ensina, né? Então eu acho que o poder de Deus, ele ultrapassa essa barreira do limite, porque vai chegar um momento que você vai falar assim, isso aqui não tem a ver do que eu consigo fazer, daquilo que eu consigo estudar, isso aqui é o poder de Deus, é o poder de Deus chegando na vida das pessoas, né? E a gente estava conversando aqui antes, você tá 3 anos aqui no Brasil, né? 3 anos aqui no Brasil, graças a Deus. Eu amo o Brasil. Brasil é um país que eu falo tem uma dimensão é um continente. O Brasil tem uma dimensão de um continente. O Brasil, eu amo da cultura do Brasil, eu amo do povo brasileiro, eu amo da comida brasileira, cara. Coisa boa, né? Muito boa. Então, estou tendo a oportunidade, pela graça de Deus, estar esse período aqui no Brasil. Não tenho do que reclamar. O Brasil tem sido uma porta de bênção, de favor de Deus para nossas vidas. Sim. Esse tempo aqui no Brasil e até um pouco antes de você vir, você estava comentando comigo por conta do trabalho da sua esposa, certo? Certo. Mas você antes já tinha uma percepção que Deus ia mudar alguma coisa na sua vida? Já estava com esse sentimento? Já tinha. Antes mesmo de eu sair de Angola, eu já tinha esse pressentimento, porque quando a gente saiu em Angola, a gente já servia Angola e a gente já tinha a convicção que o Brasil é um dos maiores celeiros de missionários a nível do mundo. Então a gente já tem a convicção, a gente está sem Angola, a gente não vai parar no Brasil. A gente vai ir no Brasil, vamos ser refinados no Brasil para poder ainda servir. E quando a gente chegou aqui, tem uma história que eu carrego quando eu cheguei aqui no Brasil. Primeiro que eu saí de Angola já formado. E eu deixei minha empresa em Angola, deixei uma pequena estrutura que eu deixei em Angola. E quando nós chegamos aqui, eu vi sem nada. E simplesmente quando eu cheguei aqui, eu tinha a percepção daquilo que eu poderia começar a fazer para poder me organizar. Sim. Mas aí eu senti no meu coração de que eu precisava simplesmente ainda me dedicar na obra do Senhor, na obra missionária, Sim. poder servir a igreja. E esse período foi bom porque foi um período de aprendizado, foi um período onde eu consegui ter contato com o Brasil, na verdade. Então,
Brasil para nós é uma porta de bênção. Nós estamos aqui simplesmente para poder servir a nação na nossa área profissional, mas estamos aqui também para poder servir o reino, que é testemunhar e testificar a pessoa de Cristo aos quatro cantos dessa nação. Sim. Nesses 3 anos aqui, o que você tem mais aprendido assim do Senhor nesses 3 anos de Brasil? Que o Senhor tem ministrado no seu coração nesse tempo? O que mudou, nos referindo do que era antes e para agora? Bom, o que mudou, muita coisa mudou ao longo desses 3 anos aqui no Brasil. Eu comecei a compreender que o Brasil é um país na qual carrega uma história. E a história do Brasil, falando de evangelismo, falando de cristianismo, o Brasil é um dos maiores países na qual desenvolve missionários para poder mandar no mundo inteiro pregar a palavra do Senhor. Sim. Então, e uma das coisas também que eu pude aprender nesse momento aqui no Brasil é a forma de como os brasileiros servem ao Senhor. Os brasileiros servem ao Senhor de uma forma muito diferente dos africanos, especificamente dos angolanos. O brasileiro, ele crê muito. Uhum. O brasileiro, ele crê muito naquilo que a pessoa lhe transmite, né? A fé do brasileiro é muito naquilo que ele ouve, né? Naquilo que ele ouve. E isso tem sido de mim muito aprendizado, porque se eu, como pastor ou como líder, ensinar a uma ovelha que é brasileira que isso assim, essa ovelha brasileira, ele acaba ouvindo e, se puder, ele acaba praticando. Mas é uma das coisas que também tem sido algo muito... Tá me dando sinal? Também tem sido... É um dos elementos que também tem sido a queda da transmissão do verdadeiro evangelho. Sim. Porque tem pastores que se aproveitam do bom senso de um brasileiro que ouve e crê naquilo que nós transmitimos. Razão pela qual tem pessoas que hoje estão na igreja, mas a sua fé está firmada não na palavra centrada da pessoa de Cristo, Sim. mas está centrado naquilo que o seu líder fala. Porque se eu falar alguma palavra num brasileiro, o brasileiro, ele crê naquilo que eu lhe falei. Ele não vai atrás da Sagrada Escritura. Sim. Não estou aqui generalizando todos os brasileiros, sim. mas no sentido de que o povo tem esse bom senso em poder ouvir, em poder congregar. Então tem sido algo que eu, ao longo desse tempo, notei aqui no Brasil. Isso é o que a gente vê, o quanto a gente precisa estar firmado nas escrituras, né? O quanto a gente precisa não negociar aquilo que a gente tem na palavra. Como você disse, tem muitos líderes que são bênçãos nas nossas vidas, que estão fazendo coisas maravilhosas sobre nós, e a gente tem sido guiado por muitos homens e mulheres de Deus, mas ao mesmo tempo a gente tem uma fonte que é o Senhor, né? A palavra dele, ela é inerrante. Então, Exato. Não tem como a gente se debruçar e se apoiar somente naquilo que a pessoa está falando e não focar naquilo que a palavra de Deus está falando, né? Porque Exatamente. senão a gente começa a seguir o homem. E toda vez a gente conhece na Bíblia que toda vez que a gente começa a seguir o homem, as coisas começam a desandar um pouco, né? É verdade. Você está pastoreando hoje? Hoje eu estou servindo simplesmente como missionário. Sim. Estou servindo como missionário na igreja local onde a gente serve, que é no Ministério do Belém, Sim. aqui em São Paulo. E estamos aceitando também convites. Tem igrejas que nos convidam para poder pregar, para poder anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Sim. Você falou de um ponto muito importante, que é nós termos cuidado daquilo que a gente precisa ouvir e catar. Porque uma das coisas que também atualmente vê-se muito é a questão do que a gente ensina para a igreja, né? A gente precisa colocar todos os nossos ensinos, a gente precisa colocar a pessoa de Cristo como centro da nossa mensagem. Sim. E atualmente vê-se pouco. Estamos a colocar alguns ensinos dentro da igreja
que não condiz com aquilo que é a mensagem de Cristo Jesus. Sim. Então eu acho que a igreja precisa sentar naquilo que Cristo já transmitiu, porque aquilo que Cristo transmitiu é aquilo que nós precisamos transmitir hoje na igreja. Sim. A gente não precisa inventar nada. Por isso é que Jesus, quando ordenou aos seus discípulos, Jesus convidou os seus discípulos e disse: venham, os seus 70 discípulos. Mas disse assim: olha, vocês vão pregar, mas devem ensinar tudo aquilo que eu vos ensinei. Em outras palavras, Jesus estava a dizer: vocês não vão poder acrescentar o vosso conhecimento, não vão poder acrescentar os vossos raciocínios. Vocês vão pregar uma mensagem centrada na pessoa de Cristo Jesus. Mas hoje, muitos dos altares pregam muitas coisas, mas menos a mensagem de Jesus. Isso é verdade, porque as pessoas, a gente volta sempre para aquilo que foi a queda, né? De que o homem quer a glória para si, né? O homem quer buscar isso de ser parecido com Deus ou ter a glória de Deus, e a gente sabe que esse lugar é um dos lugares mais perigosos do homem de viver, né? Porque a gente não foi criado para receber tamanha glória das pessoas. E quando isso começa a acontecer, a gente vê que o homem começa a se perder, né? E é por isso que Deus ali no Éden faz essa separação, porque o homem estava com uma ganância, um desejo tão grande no coração dele, corrompido já, porque ele já queria aquilo para ele já queria... Mas se eu quero me parecer, por que eu não posso saber do fruto do bem e do mal? Por que eu não posso? Começa essa questão de dúvida no coração do homem. Então você vê que isso, na maior parte das vezes, é a maior queda do homem, né? Quando ele tenta puxar para si a glória, quando ele tenta tirar o foco hoje que a gente tem como foco o evangelho e traz aquilo para o conhecimento humano, né? Exatamente. E isso faz com que o homem caia, e nunca é só o homem caindo, ele sempre leva quem tá por perto, e normalmente quando um líder, um pastor faz isso, é um rebanho todo que vai, né? Você falou de uma coisa muito importante, meu amigo, que é o homem tentando pegar a glória que não lhe pertence. Sim. Isso é muito errado. Na teologia bíblica, a teologia bíblica coloca Jesus como centro da mensagem. E hoje, atualmente, o que estamos a ver é pessoas apresentando Jesus não como um salvador, estão apresentando Jesus como um instrumento para poder suprir as necessidades dos crentes. E isso é algo muito errado. É aquelas mensagens que a gente vê no nosso culto: Jesus Cristo vai te dar, Jesus Cristo vai fazer. Não, Jesus não é um instrumento. Sim. Jesus é o Salvador da humanidade. A mensagem que Cristo mandou nos transmitir é uma mensagem que nós precisamos pregar, que Jesus já te deu. Sim. Não é que Jesus vai te dar. Jesus já te deu a salvação. Sim. Jesus já te deu a cura que você precisa. Então é isso que nós estamos fazendo. Toda pessoa que não transmite essa mensagem, ele está cometendo o erro que você falou, tirando a glória de Jesus e colocando essa glória para si mesmo, para poder desviar a pessoa. É algo muito errado. E é a gente não olhar para Cristo como tudo que nós precisamos, né? É você querer enfeitar algo que Deus já entregou tudo. Exato. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de um trabalho melhor, a gente não precisa de condição financeira melhor para a gente ser mais abençoados. A gente só precisa... Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus ofereceu, e ele tem que ser suficiente, porque quando ele não é suficiente na nossa vida, a gente vai sempre para um lugar de Cristo como segundo plano. O maior problema atualmente, meu amigo, acho que o pastor Sandro está aqui conosco, está nos ouvindo. O maior problema hoje nas nossas igrejas é a falta de ensino bíblico, mas um ensino bíblico muito sério. Fundamentado. Fundamentado. Né? Porque muita gente está procurando coisas que Jesus já nos deu.
muita gente está procurando coisas que Jesus já disponibilizou para nós. A gente Sim. só precisa tomar posse. Só precisa acessar. Só precisamos acessar. Você vai compreender, eu estava pregando isso ainda ontem. Eu tive a oportunidade de pregar ontem no Santo André. E eu falei isso quando Deus falou com o povo quando estava saindo do deserto para poder acessar a terra prometida, a Canaã. Em Josué capítulo 6, versículo 1, a Bíblia fala que Canaã estava cercado com os muros de Jericó. Sim. E a Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 6, versículo 2, que quando o Senhor falou a Josué, o Senhor disse: Josué, eu já tenho te dado. Sim. Você vai entender que no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que a cidade está cercada. Mas no versículo 2, a Bíblia Sagrada vai dizer que eu já tenho te dado. Significa dizer que tem coisas que está em frente de nós, o Senhor já nos deu, a gente só precisa acessar. Sim. E o povo acessou Canaã por conta de quê? De uma obediência. Porque os muros não caíram por conta dos que eles fizeram, mas os muros caíram por conta da obediência que eles tiveram à voz do Senhor, à palavra do Senhor, e eles acessaram aquilo que o Senhor já deu para eles. Se nós termos a consciência de obedecer as Sagradas Escrituras, a gente vai acessar lugares que o Senhor já preparou para nós. Se a gente ter consciência de poder aplicar a verdadeira palavra, a sã doutrina que Cristo já nos deu, a gente não vai procurar o profeta para nos curar. A gente vai poder sentar na nossa posição, na nossa realidade em Cristo Jesus, a gente vai poder viver a cura. Porque Cristo é a nossa verdadeira cura. Quando eu falo que Cristo é a nossa verdadeira cura, eu falo na essência do nosso crer em Cristo Jesus. E a Bíblia Sagrada vai dizer: quem crê verá a glória de Deus. Essa glória de Deus pode ser a cura que você está procurando em outro lugar, mas Cristo já disponibilizou em você. Sim. Então, esse é o maior problema. A falta de ensino bíblico, teológico, onde a pessoa de Jesus é centro. E toda mensagem bíblica onde Jesus é centro é a coisa mais simples de se entender. É a coisa mais simples de se entender. Toda mensagem que Jesus não é centro, não é mensagem. É uma brincadeira de perca de tempo que os pastores estão tentando colocar nos nossos altares. E essas mensagens têm trazido pessoas à perdição. Mas o Senhor colocou nós, conservo do Senhor, nesta mesa para poder despertar a igreja de Cristo. Toda mensagem aonde Jesus não é centro, fecha teus ouvidos, sai fora e vai procurar uma mensagem verdadeira. Essa é uma verdade crucial para os nossos dias. Você que está assistindo isso, de verdade, toma muito cuidado com aquilo que você tem escutado, com aquilo que você está dando ouvidos. Porque hoje em dia, na rede social, no Instagram, YouTube, tantas coisas, é muita gente querendo like, querendo a sua visualização, querendo o seu tempo, mas são poucas pessoas que realmente querem te mostrar Cristo, porque talvez essa mensagem não seja a mensagem que vai dar mais views, vai dar mais likes, vai trazer as pessoas para um lugar de conhecimento maior, de ser mais vistos. Então muitas pessoas preferem colocar algo como: você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero, se você fizer isso, você vai ganhar isso, as 10 leis de tal coisa que você vai ter sucesso. Verdade. Você tem que realmente buscar uma vida melhor. Isso é fato, mas de verdade, Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo tem que ser o centro dos seus sonhos. Tudo. De tudo. De tudo. Porque quando tá nisso, não tem nada que é mais importante. Né? Come on, sinto Deus aqui. Ele é o Aleluia. centro de tudo. Ai de nós estarmos aqui nesse podcast sem ele. Sim. Esse podcast sem ele, esse podcast não vai ser nada. E falando de ensino, eu penso que um dos maiores problemas do nosso ensino cristão hoje, um dos maiores problemas do nosso ensino cristão é retirar um versículo que não faz parte de um contexto. Nós estamos a tirar certos versículos que não faz parte do contexto e queremos pregar. E não somente isso, a gente prega uma frase bíblica e queremos pregar isso
como se fosse algo verdadeiro. Sim. Isso está a criar muitos bloqueios na vida do crente. E não só, aplicamos alguns textos de forma errada. Porque pregar exige responsabilidade. Sim. Se todo pastor, todo pregador, porque ser pregador não é só ter agenda. Ser pregador, um dia um jovem veio até a mim e perguntou para mim, cara, você já não está postando mais agenda de 1 a 30, o que está se fazendo tanto convidado? Eu disse, não, ministério não é isso. Ministério não é sobre agenda de 1 a 30 de agosto, de janeiro ou de dezembro, não. Ministério é mais do que isso. Ministério exige responsabilidade. Quando você é convidado para poder pregar, por exemplo, meu amigo, você tem uma agenda de 1 a 30, não é que é errado. Sim. Você tem uma agenda de 1 a 30. Cara, mano, como é que você vai poder estudar uma mensagem para pregar de 1 a 30? O que você vai pregar de 1 a 30? Você vai ter com aquela pressa de pouco tempo de poder preparar uma mensagem, porque preparar uma mensagem exige responsabilidade, exige tempo. E esse tempo você vai poder ter para não tirar um versículo ou uma frase bíblica, apoiar isso, apresentar de forma errada. Por isso é que Paulo falou a Timóteo que procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Sim. Todo obreiro aprovado é aquele obreiro que tira tempo para poder estudar, para não poder aplicar um texto ou uma frase ou um versículo de forma errada, fora do contexto, para poder transmitir à igreja do Senhor. Então, o que está faltando hoje na nossa igreja, estou falando do modo geral, a igreja brasileira, a igreja angolana, a igreja europeia, todo mundo sim, está a faltar isso, para que a gente não tire algum versículo fora do contexto para poder ensinar na igreja. Hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, as pessoas, TikTok, as pessoas veem aquela mensagem curta e tal, muitos acabam indo para esse lugar, né? Sim. De uma mensagem mais chamativa, de alguma coisa que a pessoa vai ficar mais presa ao vídeo. E uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas próximas a mim, amigos que pregam, amigos que são líderes e tal, é que a gente não se molde ao padrão desse mundo. A gente não se molde a tipo, isso aqui que dá resultado, isso aqui que dá certo. Então faz dessa forma, porque dessa forma vai dar certo. Mas se o Senhor tá te pedindo uma coisa, irmão, faz desse jeito. Porque eu lembro que quando eu comecei meu canal no YouTube, muitas pessoas me deram dicas de faz um vídeo mais curto, faz desse jeito, porque isso aqui as pessoas ficam mais presas ao vídeo e tal. Mas não era aquilo que o Senhor estava pedindo para mim. O Senhor queria que eu desse uma mensagem completa quando eu fizesse um vídeo. Não só trouxesse um versículo e baseado naquele versículo falasse poucas palavras. Porque acaba nisso, você trazendo um contexto que a pessoa talvez não vai conseguir entender completamente aquilo que está na sua cabeça, né? E nós, como ministro, pregadores da palavra, a gente tem que ter esse cuidado redobrado na nossa vida, né? Isso é muito verdade. Razão pela qual a falta disso está a levar muito falsos ensinos e falsas profecias dentro das nossas igrejas. Tem muitas falsas profecias dentro das nossas igrejas. Porque nem todo, assim diz o Senhor, vem de Deus. Não sei se você já viu, não sei a realidade da tua igreja, mas hoje muitos de nós que somos criados, crescemos na Assembleia de Deus, há muito diz o Senhor, assim diz o Senhor. Tem muito, assim diz o Senhor, irmão Sandro, que não vem de Deus. Até porque o Senhor falou, muitos naquele dia dirão, mas Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Mas o Senhor fala assim, afastado de mim porque eu não te conheço. Não te conheço, verdade. Então isso quer dizer que não é só pessoas que foram contra Deus ou contra o Evangelho durante a vida. São pessoas que muitas vezes estavam pregando o Evangelho. Muitas vezes estavam falando aquilo que era da cabeça dela, mas falando assim... O Senhor está dizendo isso. Isso é muito perigo, que você acabou de falar. Pessoas tirando raciocínios de pensamentos na sua cabeça e dizendo que é o Senhor. É muito perigo. Irmão, uma das coisas mais perigosas que você pode cometer na sua vida,
Você até pode fazer qualquer outra coisa no escuro que ninguém está te vendo. Mas nunca diz assim diz o Senhor enquanto o Senhor não falar na sua boca. Olha que a Bíblia Sagrada vai dizer. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 20. Olha que a Bíblia vai dizer. Porém, o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar. Eu vou repetir. Presta muito bem atenção que você está me ouvindo em casa. O meu amigo falou aqui, tem muita gente falando, assim diz o Senhor, mas o Senhor não mandou falar. E olha que a Bíblia está dizendo em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Olha que a Bíblia está dizendo, me acompanha. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Olha o perigo de você brincar com as coisas espirituais. Sim. Não tem pessoa que brincou com as coisas espirituais e permaneceu vivo. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, meu amigo Sandro, não existe pessoas que brincaram com as coisas espirituais e permaneceram vivos. Me prova na Bíblia, pregador. Eu te provo o Novo Testamento. Ananias e Safira. Tentaram brincar com as coisas espirituais, acabaram morrendo. Tem muitos falsos profetas que estão tentando se levantar aqui no Brasil. Eu estou dizendo debaixo dessa palavra. Te resta pouco tempo para você se converter. Resta-te pouco tempo para você se converter. Se você continuar a brincar com as coisas de Deus, falar que Deus está a mandar falar enquanto Deus não está a mandar te falar, prepara-se, porque daqui a pouco vamos fazer o teu velório. Eu não estou ameaçando ninguém. Sim. Eu estou dando uma alerta para você. Tentar converter-se, não fala nada que Cristo não mandou te falar. E nós, como cristãos, nossa responsabilidade é ser como os bereanos, né? Que a gente tem que estar afiado na palavra para a gente não ser enganado por qualquer doutrina, qualquer falsa doutrina. Porque nós temos a Bíblia a todo acesso a nós. Verdade. E eu acho que um dos maiores problemas da atualidade é que nós não damos valor para a Bíblia. Verdade. Nós não damos valor para a palavra de Deus. Verdade. E aí qualquer coisa que a gente escuta e vê e assiste, a gente acaba indo para esse lugar de aceitar porque nós não conhecemos a palavra. Não conhecemos a palavra. E a Bíblia Amós fala que o meu povo perca por falta de conhecimento. A falta de conhecimento da palavra. O povo está se perdendo. Hoje o povo tem mais facilidade de ouvir você que tem 1 milhão de seguidores do que o Zeferino que tem 3 mil seguidores. Hoje o povo tem mais facilidade de ouvir o pastor Sandro que está a pregar lá em Araçariguama, que está a pregar em Osasco, porque ele tem 5 milhões de seguidores. Mesmo o pastor Sandro não prega nada. Não tem mensagem. Estou dando um exemplo. Meu amigo prega muito, pô. Muito. Estou dando um exemplo de pessoa, porque não posso falar nomes de pessoas aqui. Estou usando o nome do meu amigo. Sim. Meu amigo pessoal. Estou dando exemplos de pessoas. Porque tem muitos pregadores aí famosos. De Bíblia não tem nada, pô. De Bíblia não tem nada. Isso tem números de seguidores. Não prega nada. Mas você ouve que ele está pregando ali. Tem multidões de pessoas ali sentando ali ouvir. Você fala, cara, mas o cara que prega bem está aqui. Ninguém lhe convida. Por falta de seguidores, as pessoas estão ouvindo falsos ensinos. Sim. E olha que a Bíblia vai dizer em 1 de João, amados, olha que a Bíblia vai dizer, amados, não crerás a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não são poucos. Não são poucos, meu amigo. E no Brasil está cheio de falsos profetas. Sim.
Brasil está se tornando um celeiro de falsos profetas. Brasil já foi celeiro de pregadores, de missionários. Hoje, cara, na África tem muitos falsos profetas, mas os falsos profetas do Brasil dão medo, irmão. Sim. Conforme eles arquitetam a sua mentira, dão medo. É bem trabalhado, né? É pra destruir mesmo, né? Eu conheci um falso profeta. Por isso é que eu estou dizendo que os falsos profetas do Brasil dão medo. Eu conheci um falso profeta que ele quebra feitiço de pessoa do mesmo feitiço que ele criou. O próprio falso profeta, ele liga na pessoa e mostra um problema que ele próprio cria na pessoa de um feitiço, e esse mesmo falso profeta é que vai criar para quebrar esse mesmo feitiço. Olha até que ponto o evangelho está indo. Isso por conta de quê? De falsos ensinos. Por isso João está alertar aqui a igreja, dizendo: provai o Espírito. Irmão, nem todo assim diz o Senhor é a confirmação de que Deus está falando. Deus manda julgar as profecias. Sim. Então, muito cuidado. A Bíblia está dizendo que Deus está dizendo: muitos falsos profetas estão se levantando no mundo. E esses falsos profetas não estão só aqui no Brasil, meu amigo. Não, mas no mundo todo. Estão no mundo todo. Estão nos Estados Unidos. Estão em Angola. Mano, em Angola está cheio de falsos profetas. Sim. Não é uma exclusividade brasileira, e também não é algo que a Bíblia já não nos alerta, né? Então, muitos se dirão ovelhas, mas vão estar por dentro como lobos, né? Então, nossa maior missão, a minha maior missão como cristãos é a gente realmente estudar as Escrituras, a gente ter relacionamento com o Espírito Santo, a gente saber discernir todas as coisas, porque quem está no Espírito discerne todas as coisas. Se você estiver só no natural, você vai discernir só as coisas naturais, mas Paulo fala, quem está no Espírito discerne todas as coisas. Então nós, como cristãos, não temos mais que ficar ligado nas pessoas por conta de quantos seguidores ela tem, por conta de como é a rede social dela, ele é influente, ele não é influente, é por conta da mensagem. Se a mensagem não for Cristo, se a mensagem não for cristocêntrica, se essa pessoa não estiver sendo cuidada, sendo discipulada, tendo uma vida realmente na igreja, não tem como. Não tem como, tem muitas pessoas querendo realmente. Esse alerta é algo muito, muito crucial para os dias de hoje, né? Muito, muito crucial. E existem marcos, né? Existem sinais de falsos profetas. Eu acho que, cara, se Deus me desse uma oportunidade de dirigir igreja, eu poderia ter liagem de mensagens assim, sinais de identificar um falso profeta. Sim. Porque existe uma série de mensagens que atualmente as nossas igrejas precisam. Todo falso profeta, ele contraria a doutrina da pessoa de Cristo Jesus. Todo falso profeta, ele instrumentaliza coisas no lugar de colocar Jesus como centro. Então, hoje, se nós não pudermos sentar e ensinar a igreja, a nossa igreja vai crescendo, mas sem base e sem alicerce. Por isso é que Paulo vai dizer, eu até apontei aí, Paulo vai dizer em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer: examinai tudo e retei o bem. Irmão, quando o profeta está te vir à tua frente, irmão, você tem que examinar tudo que o profeta está te falando. Não importa se esse profeta é o teu pastor, não importa se esse profeta, seja lá o que for, examina tudo. Tudo. E a gente tem que aprender que a profecia, meu amigo, ela tem 3 objetivos. A profecia tem 3 objetivos. Se alguém te profetizar, escuta bem, se alguém te profetizar e nessa profecia não tiver esses 3 objetivos, que é a base da profecia, esquece essa profecia. Primeiro, a profecia tem como objetivo de edificar. A profecia não vem para poder acusar você. Não. Isso não é profecia. A profecia tem como objetivo te edificar. Segundo, a profecia tem como objetivo te consolar.
E a profecia tem como objetivo te exortar. Toda profecia que não edifica a igreja, não consola a igreja, não exorta a igreja, não é profecia. É uma desviação e uma bruxaria que está escondida dentro do meio dos líderes religiosos. Esse é um cuidado realmente que a gente tem que ter com a nossa liderança, com as pessoas que a gente está seguindo, né? Tanto na rede social quanto na vida, né? Pessoas que estão cuidando de nós. E já partindo para as nossas considerações finais, já te agradeço por essa conversa. Tenho certeza que era o que a gente precisava, né? Tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas, abençoadas, vão ter esse senso, esse alerta no coração, né? De prestar atenção para aquilo que está sendo ministrado, para aquilo que está sendo dito, todas essas coisas que nós conversamos. Mas queria saber se você tem alguma consideração final, algo que você queira abordar aí para a gente finalizando. Eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade e quero por encerrar dizendo que nós não estamos aqui para atacar pessoa, estamos aqui simplesmente para examinar alguns ensinos. Não queremos defender uma tradição, queremos ser fiéis a Cristo, porque Cristo nos mandou e nos deu a responsabilidade para a gente poder testemunhar. Por isso a Bíblia Sagrada diz: vão, ide e fazeis discípulos. Nós, como os discípulos de Cristo, precisamos testemunhar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo Jesus é salvação de almas. O evangelho de Cristo Jesus não é sobre a pessoa, não é sobre o pregador, mas sim é sobre a pessoa de Cristo Jesus. Porque quando o pregador se torna mais importante que Cristo, alguma coisa está errada. Então nós precisamos colocar a pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sou grato ao meu amigo Pastor Sandro por me dar essa oportunidade de estar aqui com você nessa mesa, poder compartilhar essa palavra do Senhor. Sim. E essa produção que está a poder nos transmitir com essa qualidade. Deus abençoa rica e poderosamente a nossa querida irmã. Qual é o nome dela? Gabriela. Irmã Gabriela, que o Senhor te abençoe. Obrigado por estar aqui juntamente conosco, poder contribuir para abençoar a vida de pessoas que estão a poder nos ouvir. Você que quer acompanhar também o irmão Zeferino, nós temos a nossa rede social. Sim. Não sei se você permita eu dizer aqui. Com certeza. Você pode acompanhar o irmão Zeferino a partir do Instagram. Chama-se @Zeferino de Castro Angola. Todas as minhas redes sociais, @Zeferino de Castro Angola. E você lá vai poder nos acompanhar e ter mais oportunidade de receber alguns ensinos que talvez você precisa aprender baseado na pessoa de Cristo Jesus. Deus abençoe. Tamo juntos. Irmão, muito obrigado. Muito Valeu. obrigado mesmo. Amém. Acompanhe esse cara na rede social. Ano que vem tem caravana para Angola. Temos caravana para Angola ano que vem, 2027, março, dia 13 a dia 13 de março. Nós vamos para Angola para viver uma realidade de mensagem, evangelismo, cultura africana em Angola. E você pode fazer parte disso. Entre em contato comigo no Instagram para ter mais informações. É isso, meus amigos. Entra lá, segue esse cara, um homem de Deus que prega a verdade, cristocêntrico. E é isso que a gente precisa para os dias de hoje. E eu te agradeço por esse tempo que você ficou aqui com a gente. Deixa um comentário daquilo que o Senhor ministrou no seu coração, aquilo que você teve algum insight do Senhor sobre aquilo que a gente está conversando, porque vai ser muito bom te ouvir. E não esqueça de compartilhar isso com mais pessoas para que o reino avance e muitas pessoas recebam essa mensagem, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e tamo junto. Valeu!